Papo Cabeça, na Rádio Cidade. Boa noite, pessoal. Aqui com vocês, Alano Stolfi. Estamos começando hoje o nosso programa das quartas-feiras. Na verdade, recomeçando o programa que nós iniciamos na semana passada, que tratava da origem do ser humano sobre a Terra. Nesse programa anterior, a gente tratou esse assunto até uma parte bem avançada, mas porque esse programa está iniciando, eu vou retomar, digamos, esse assunto e recolocar para vocês o que foi visto até agora, para que quem esteja acompanhando a partir de hoje tenha a possibilidade de ver e também as pessoas possam, mesmo os que acompanharam, rever alguns pontos e sintonizar novamente com essa informação, para que quando a gente entre na sequência dela, possamos já ter um andamento, uma coisa mais natural, mais fluida e ficar mais fácil de acompanhar desse jeito. A propósito dessa informação que eu estou trazendo para vocês, isso é bom que fique bem claro, é simplesmente te informar. Esse espaço é para ser um espaço de reflexão, um espaço de ponderar sobre novas informações que obviamente não são informações, digamos assim, talvez tão simples de serem absorvidas, porque qualquer pessoa que esteja me escutando já está numa idade que já tem suas convicções, já tem suas ideias formadas sobre a vida, sua própria existência, eventualmente segue alguma religião, e isso faz com que seus conceitos sobre o mundo inteiro sejam bem cristalizados. E isso, obviamente, pode eventualmente dificultar a vontade de querer ver o mundo sob outro aspecto. Mas todas as pessoas que são questionadoras, elas, pela sua própria natureza, acabam sempre se questionando, e realmente, com todas as explicações que existem hoje, é muito difícil a gente enquadrar a nossa existência e tudo que a gente vê no mundo com as explicações até então disponibilizadas. O que eu comentei na semana passada, inclusive, que de onde partiram meus questionamentos a respeito disso, e uma das questões era tratar do conceito de Deus e de como ele se manifesta. Eu não sou uma pessoa ateia e muito menos sou uma pessoa crente nas convicções que existem, digamos assim, a respeito de Deus e de criação. Porque normalmente esse assunto se divide nos entendimentos entre o criacionismo, que é simplesmente o mundo existiu a partir do momento que Deus criou, e Deus teria criado todo o universo. O evolucionismo, que já é uma questão mais darwiniana, de evolução da espécie, de que o ser humano nasceu de uma sopa química há milhões de anos atrás. Ser humano não, na verdade, a vida. E depois foi evoluindo, cada um pelo seu processo. E, digamos assim, eu acho que Darwin tem muito mérito e muita coisa que ele explicou, porque ele criava suas teorias há muito tempo, onde sequer se falava em DNA, sequer se falava em genética do jeito que a gente conhece hoje. Então, as descrições que Darwin fazia a respeito de evolução, hoje são comprovadas em muitas espécies, mas a nossa espécie, o ser humano, tem uma coisa chamada elo perdido na sua evolução, que é justamente onde houve uma alteração cromossômica e, digamos assim, seria o pulo que deu do macaco para o ser humano. Bom, antes que eu pareça querer colocar que só existem essas duas versões ou visões atuais, na verdade existe também o design inteligente. Design inteligente é uma outra vertente que diz que o ser humano ou as espécies são fruto de um design elaborado, ou seja, que houve uma inteligência associada a isso que chegou a esse desenvolvimento. Nenhuma dessas três versões ou visões, digamos assim, batem com o que eu vou colocar para vocês hoje, embora a gente possa ver um pouco de cada uma delas. Eu acho que o bom senso entre analisar uma visão e outra é o que faz a gente ser um ser racional, um ser que pode chegar às suas próprias conclusões, que pode discernir entre uma situação e outra, mas isso é muitas vezes desconfortável, porque a gente, como eu falei,
passa por uma formação eclética, digamos assim. Então é muito difícil mudar as convicções. Mas uma coisa que eu gostaria de deixar bem claro, vou repetir isso novamente, é que para mim, e eu acho que para qualquer pessoa que se propõe a falar sobre isso, isso também vai ter que ter um consenso em relação a isso, que é a questão de o que o amor tem a ver com tudo isso. Para mim, o amor é a solução para tudo. Eu acho que qualquer pessoa que coloca qualquer outra visão que o amor não entre, pelo menos que seja como solução, obviamente não vai querer dizer, olha, tudo é amor, tudo é muito bonito, porque a gente sabe que não é. Exatamente essa questão que eu pretendo abordar aqui. Porque nessa nossa evolução, com tudo que a gente tem visto, e a gente está falando aí, sei lá, 20, 40 mil anos de existência do homem, e o que a gente consegue ver olhando para uma pessoa do lado, o que essa pessoa é nessa época, esse tempo todo de evolução, o que ela realmente representa. Se a gente pegar uma pessoa qualquer da nossa sociedade aqui e colocar ela no meio do mato, ou uma pessoa que nasça no meio do mato, até que ponto ela vai ser uma pessoa evoluída no conceito que a gente considera? Tecnologicamente falando, então, não vai ter nada, vai ser simplesmente começar tudo do zero. Espiritualmente falando, talvez tenha alguma diferença das pessoas que nascem hoje para as pessoas que estão, digamos assim, que a gente compare com uma evolução de muito tempo atrás. Porque eu realmente acho assim, impressionante quando a gente fala em chakras, por exemplo, em corpo energético, campos magnéticos, eletromagnéticos, tanto do planeta quanto das pessoas, quanto de tantos outros seres vivos. Isso parece um tabu para muita gente. Obviamente há culturas milenares que tratam disso já há bastante tempo e parece que evoluíram bastante em relação a isso. Dentre alguns desses conceitos, a gente tem, por exemplo, o Pranic Healing. O que é Pranic Healing? Seria a cura prânica. Como é que é esse processo? Tu cura uma pessoa sem sequer tocar nela. E isso, embora pareça um absurdo para muitos médicos que porventura estejam ouvindo isso, vão dizer assim, não, isso não existe, isso é crendice, isso é bobagem. Mas se vocês pesquisarem na Universidade da Califórnia, não me lembro exatamente qual é a universidade, havia um médico oncologista que tratava de câncer e tinha pacientes que não respondiam a tratamento nenhum. Isso acontece muito na saúde. Simplesmente tu aplica um tratamento para milhares de pessoas, milhares respondem bem, mas alguns simplesmente não respondem a isso. E ele ficou muito encucado com isso, esse médico, e acabou pesquisando fontes alternativas de tratamento e descobriu esse Pranic Healing e passou a tratar esses pacientes que a princípio não tinham resposta a nenhum tratamento alopático, e essas pessoas começaram a ter mostrar uma resposta muito satisfatória e muito interessante, e o tratamento era algo assim que lhe constrangia, porque as pessoas, outros médicos que vinham, ficavam impressionados ou até achavam isso engraçado, porque ele não tocava nas pessoas, fazia alguns movimentos, acho que falava algumas coisas, mas efetivamente não tocava na pessoa, não receitava nenhum medicamento, inclusive. Mas acontece que a resposta foi muito positiva e outros médicos, em vez de continuar rindo dele, passaram a adotar esse método ou passar seus pacientes para ele. E a resposta também continuou sendo cada vez mais positiva. Então isso se tratava de uma ideia que é tratar o corpo não necessariamente a parte biológica dele, mas uma parte energética. Ou seja, muitas doenças, muitos problemas de saúde que se manifestam, que se verificam no corpo, na parte biológica, na verdade não tem a procedência nessa biologia. A procedência é de um defeito, digamos assim, ou alguma anomalia no seu campo eletromagnético. Ou seja, seria mais ou menos como o campo espiritual, como a forma espiritual da pessoa, e isso acaba se refletindo em forma de dor ou de algum desconforto em alguma região física. Obviamente, esse é um processo que pode passar da parte não física para a parte física, e aí obviamente precisar de um tratamento mais específico em relação à própria biologia, em termos de medicação e coisa parecida. Mas então, antes de atingir efetivamente os canais de tecidos, as camadas de tecidos e a parte biológica, tá, existe essa enfermidade na parte energética. E esse doutor descobriu, na verdade não é ele que inventou a cura prânica, ele simplesmente aplicou isso. E eu cito isso simplesmente para dar para vocês subsídios para que possam ponderar sobre a parte científica das coisas que eu apresento, porque
acho que só colocar uma teoria a mais ou alguma informação a mais vai perder muita validade se não tiver alguma coisa que possa comprovar isso. Então essa questão do Pranic Healing, muitas pessoas passaram a ser tratadas e parece que já tem faculdades, inclusive, que já estão implementando isso de uma disciplina oficial do curso de medicina. Bom, curso de medicina, eu tenho sempre muitas críticas que eu faço em relação a isso, porque, por exemplo, eu acredito que a maior parte dos problemas de saúde hoje vem da alimentação. E por incrível que pareça, disciplina de alimentação praticamente não faz parte do currículo da medicina. Então, o nutrólogo é um médico que se formou em nutrição depois da medicina, ou seja, é uma etapa a mais. Mas devia ser uma coisa fundamental, porque se a alimentação faz um efeito drástico, assim, impressionante na saúde das pessoas, seria muito importante que a gente tivesse também um cuidado com isso e que os médicos principalmente também tivessem cuidado com a saúde. Aqui eu vou colocar algumas pessoas que já estão assistindo a gente, já estão acompanhando. Aqui a Patrícia, minha esposa, está aqui. A Suzane Dutra. Eu hoje vou responder também a questão do Paulo Edu, parceiro aí de... Olha, nossa amiga Estela está aqui também. Elenice Ângelo, Sandra Nathaniel, Cristiane Lima. E o Paulo Edu me perguntou sobre questão de linha de tempo, que é o assunto com o qual eu finalizei o programa anterior. E eu vou retomar isso aqui na sequência. Vocês que quiserem fazer qualquer pergunta, sintam-se à vontade para colocar. E eu vou tentar colocar isso no andamento do programa de forma que eu possa sanar as dúvidas. Porque eu vou trazer muita informação e eu sei que as pessoas ficam, mas mal conseguem digerir às vezes alguma coisa que eu apresento e já vem mais informação nova, mas fiquem à vontade. Tá? Depois a gente vai ter um pequeno intervalo onde eu vou reorganizar minhas ideias e aí posso introduzir as respostas para vocês. Mas voltando à questão que eu estava falando do Pranic Healing, existe tratamento como o Reiki, por exemplo, que é uma canalização de energia, que a pessoa vai lá com seus problemas e o canalizador injetaria energia boa, digamos, nessa pessoa, e essa energia boa jogaria para fora a energia ruim. Se a gente não pensar no corpo humano como uma coisa energética, a gente vai ficar sempre na mesa pensando que tudo é biologia. E o que eu vou mostrar para vocês hoje nesse programa é exatamente fazer com que a gente entenda o que é a parte energética e o que é a parte não energética, e isso tem a ver tudo com a nossa origem. Bom, então as informações que estão sendo apresentadas no intuito de não ir contra as crenças de vocês, mas trazer subsídios para que vocês possam agregar informação e eventualmente até confirmar muitas das coisas que vocês pensam. Eu gostaria de fazer uma ponderação também a respeito do livre-arbítrio, porque no programa passado, depois de eu ter apresentado ele, eu conversei um pouco até com a minha mãe a respeito disso, porque eu não tenho tido muito contato com as pessoas, então às vezes não tenho feedback sobre como é que as pessoas receberam ou como é que foi, como é que essa informação foi digerível, foi difícil de aceitar. Então é interessante que vocês se manifestem, inclusive, para que eu possa ter uma ideia de como é que isso está chegando para vocês. Mas a minha mãe comentou que a questão do que eu coloquei para vocês na minha ponderação a respeito de Deus, de considerar Deus onipresente, onisciente, onipotente, não batia com o que eu via na realidade. Porque, eu vou colocar isso rapidamente, porque se tu pensa num Deus que ele é onipresente, ou seja, está em todo local, ele é onisciente, ou seja, ele sabe de tudo, e é também onipotente, ou seja, ele tudo pode, e por isso ele teria criado o universo, porque teria capacidade de fazer o que bem entende. Então eu me questiono, se nós temos um Deus com tamanho poder e criou o ser humano à sua imagem e semelhança, por que o ser humano não tem nada de divino, digamos assim, no seu comportamento? Por que o ser humano é tão ruim com outros seres humanos e por que a gente vê tanto problema e tanto conflito? Então, eu não tenho nada contra considerar que Deus é onipresente e onisciente. E a onipresença dele vai nos levar à onisciência. Alguém que está em todo lugar sabe de tudo que está acontecendo. Mas aí entra uma coisa fundamental. E a minha mãe colocava isso, que o livre-arbítrio é o que faz com que as pessoas sejam más. Bom, concordo que todo mundo tem a opção de decidir se quer ser bom ou quer ser mal nessa vida. Mas no momento que ela decide ser mal, ela está mostrando uma natureza que não se sintoniza com a natureza de alguém que nasceu
à forma e semelhança de Deus. Porque se ele é uma criatura oriunda de uma divindade, não teria por que ela ser má e por que ela ter nas suas opções, digamos assim, de conduta, pelo seu livre-arbítrio, escolher o caminho da maldade. Então, mas nesse conceito que eu vou colocar para vocês, o livre-arbítrio, eu acho que é fundamental falar nele, porque para mim é a coisa mais importante. Em todas as criaturas que eu vou tratar nesse programa, o livre-arbítrio assim, é coisa básica. E o respeito com a decisão do ser humano é, assim, não tem como discutir. O ser humano realmente decide o que quer. Mas é exatamente por isso que a gente precisa olhar o mundo sobre uma outra ótica para poder entender por que isso é assim. Porque não faz sentido, como eu falei, eu sou engenheiro eletrônico, se eu fizer vários robôs e programar eles para fazerem o bem e um deles começar a fazer o mal, eu vou fazer um recall, vou fazer um update do software, vou dizer, opa, eu errei aqui, esse software não está legal, vou corrigir e vou refazer. Mas não é isso que a gente vê, não é isso que a gente está acompanhando no mundo. De qualquer maneira, nós todos concordamos, acredito, que o ser humano tem muitas coisas especiais. Ou seja, o ser humano tem características assim de preocupação com outros, não é todo mundo que demonstra isso, obviamente, mas a gente no fundo sabe assim que tem aquela necessidade até de fazer o bem, necessidade de gostar, porque todo mundo que fala em amor, que fala em felicidade principalmente, é difícil pensar em felicidade sem amor. Então por que é tão difícil, se todo mundo quer isso, todo mundo sente que isso é assim, por que é tão difícil chegar nesse ponto? Por que lá o dinheiro sempre vai na frente, essas brigas todas que a gente vê, sempre o dinheiro está envolvido, e o dinheiro, quando eu vou tratar aqui em outros programas, tá? Vocês podem considerar ele como uma energia. E uma energia, como qualquer energia, pode ser usada para o bem ou pode ser usada para o mal. Pode fazer bem ou pode fazer mal. Eu não acho que qualquer pessoa que tenha muito dinheiro seja uma pessoa feliz por consequência. Algumas considerações que eu vou colocar é que nunca alguém vai escapar de qualquer tipo de dominação enquanto a pessoa não souber que está sendo dominado. Isso parece óbvio, tá? Mas dentro do contexto que a gente vai tratar hoje, é fundamental a gente entender isso. Porque se a gente falar em evolução de espécie, nós pegarmos agora, por exemplo, o ser humano, 2019, eu pego um celular aqui, eu estou falando com vocês através de uma onda de, nem vou dizer de rádio, tá? Mas vamos supor que a gente estivesse falando de uma rádio mesmo que se escuta, daquelas que se escuta com rádiozinho. Esse sinal iria pelo ar, chegaria até vocês, haveria equipamentos que estão codificando, como está acontecendo agora, decodificando esse sinal, transmitindo ele, nesse caso aqui, por linhas digitais. Em alguns casos, muita gente está recebendo esse sinal, obviamente quem está no celular vai receber também por ondas de rádio, embora não seja ondas sonoras, mas vão ser dados. Então a gente tem um arcabouço tecnológico enorme. E pensem simplesmente 50 anos atrás, o que a gente tinha? Mal a gente tinha telefone. Telefone é de 1800 e pouco, final de 1800, mas não havia comunicações internacionais nem nada do tipo. Então basta a gente olhar 100 anos para trás, a gente vai ver como é que era o transporte naquela época. Não existiam automóveis como existe hoje, ou vamos botar 200 anos então, para a gente até tirar o automóvel da nossa consideração. Então nós não tínhamos nada disso. O que eu quero colocar em relação a essa questão de tecnologia? Simplesmente comparar, porque hoje a NASA, por exemplo, diz que está pesquisando vidas extraterrestres, etc. e tal, e as pessoas ficam se perguntando, se alguém chegar aqui nesse planeta, quem seria o mais forte, a raça do ser humano ou a raça que chegaria aqui? Olha, isso para mim é uma coisa muito óbvia, porque só o fato de alguém chegar aqui vindo de qualquer outro planeta significaria que ele tem uma tecnologia muito à frente da nossa. E como a gente está falando em civilizações diferentes, que evolução essa civilização teria? Não seriam 50, 100, 200 anos de diferença. Poderiam ser milhares de anos. Vários milhares de anos. Então a tecnologia que está envolvida nisso seria uma tecnologia extremamente mais avançada do que a nossa. Até porque a gente mal conseguiu ir à Lua, né? Então sair do sistema solar então é algo muito mais complicado. Mas, voltando à nossa questão, vocês me desculpem, eu não estou querendo ramificar muito, mas essas informações que vão vir a fazer falta na nossa conversa, porque esse entendimento é muito importante. Bom, eu não quero que vocês aceitem tudo que eu estou dizendo, mas quero que vocês vejam como isso pode encaixar no que vocês questionam em relação à vida. Eu vou voltar
então aquela a colocação que eu fiz na semana passada de como tudo se originou. E depois nós entramos em alguns detalhes mais importantes. O nosso cosmo é formado por 8 universos. Esses universos têm uma forma espiralada e a parte mais ampla, que seria o universo 8, é uma parte extremamente larga e ele vem afunilando até chegar no universo 1. Então todos esses universos intermediários é por onde passa uma energia que a gente chama de energia lumínica. É uma energia que tem a ver com a luz. A cada aproximação do nosso universo, nessa forma espiralada, como os ponteiros do relógio, e essa forma espiral, a gente vai se aproximando do universo e vai havendo um aumento de densidade, até o ponto que chega a ter o que a gente conhece como matéria. Isso aqui que a gente pode tocar, que a gente chama de matéria, na verdade nada mais é do que energia condensada. Só para dar um exemplo para vocês, se a gente comparar, como vocês já estudaram, todo mundo estudou no colégio, um átomo é formado por prótons, nêutrons no núcleo e elétrons na órbita. Se nós pegarmos um próton e aumentarmos o tamanho dele, para o tamanho de uma bolinha de gude, por exemplo, eu pergunto onde é que estaria o elétron nesse tamanho, digamos. Basta, a gente sabe a órbita do elétron e sabe que basta a gente ver o tamanho do próton, ampliar esse tamanho do próton, ampliar a órbita do elétron proporcionalmente, a gente vai chegar à distância que a gente teria. Então, se a gente tivesse um átomo que tivesse 1 km, tivesse em torno de 1 centímetro ou 2 de diâmetro, esse elétron, em vez de ficar aqui na volta a 1 centímetro, 10 centímetros, 20 centímetros, estaria a 1 quilômetro daqui. Então é um espaço absurdo. Entre 1 quilômetro, entre uma bolinha desse tamanho e um elétron que está lá na ponta, significa que quando um átomo está perto do outro, os dois núcleos estariam o dobro dessa distância, se ele fosse desse tamanho. Então a gente é feito efetivamente de um grande vazio. A própria matéria, a própria energia na forma de matéria, é um espaço vazio estupidamente sem nada dentro. Então, como é que a gente sente a matéria desse jeito? Bom, a questão da densidade que nós vivemos aqui nesse universo é o que formou, então, essa matéria. Mas, obviamente, o que eu quero colocar para vocês é que dentro disso cabe muitas coisas. E se a gente analisar sob o ponto de vista de ciência quântica, os cientistas já falam hoje em universos paralelos, em multidimensões, infinitas dimensões, etc. e tal. Então significa que a gente pode ter uma vida ocorrendo paralela a essa, nesse mesmo espaço físico, porque, como vocês viram, esse espaço é praticamente um vazio. Não tem problema de interação, digamos, entre outras formas de energia nesse mesmo espaço físico. Mas voltando à colonização, digamos assim, desses universos, então esses seres humanos que vivem nesse universo 8 são o que eu vou chamar daqui para frente de ser humano luz. Ou seja, eles não precisam de um corpo físico como o que nós vemos aqui. E isso estou falando, obviamente, de muito tempo atrás. Quando um pouco desses seres resolveram explorar os outros universos, então entraram nessa espiral e foram viajando até o universo, até chegar ao universo 2 e o universo 1, que é o nosso. Nesse caminho eles se depararam com uma coisa que foi muito bonita, digamos assim, para eles, ver o que acontecia com a matéria. Ao momento que a matéria se densificava, ela se formava galáxias, planetas, isso que a gente, como ser humano daqui, já conhece. Bom, a partir daí, eles encontraram o sistema solar, dentro desse universo 1, e dentro desse sistema solar, dentro de uma galáxia chamada Via Láctea, encontraram um sistema solar. E esse sistema solar, composto de vários planetas, entre os quais o planeta Terra. Por alguma razão, eles resolveram colonizar a Terra. Então, quando chegaram na Terra, pela densidade que esse planeta e todo esse universo tinha, havia necessidade de viver de uma forma um pouco diferente, ou seja, eles precisavam de um corpo físico para fazer isso. E aí desenvolveram uma biologia muito sofisticada e é muito parecida com a biologia que a gente tem hoje. Mas, na verdade, essa biologia, as principais diferenças dela é que, em primeiro lugar, vieram de uma raça totalmente pura. E pura em todos os sentidos. Pura de uma raça que não vivia conflitos, que vivia em plena harmonia com todo o universo.
com todo o cosmos. E quando chegou aqui precisou, obviamente, ter uma forma que se adaptasse a essa densidade. Então esses humanos originais não tinham nada do que a gente tem hoje como sistema digestivo ou coisa parecida, porque não precisavam se alimentar de alimento sólido. Talvez até usassem água, mas o alimento sólido não era uma necessidade. E o que aconteceu? Obviamente, pela vastidão de todos de todo este universo, existem outros universos e existiam outras civilizações também nesse universo 1. O que aconteceu é que essas civilizações, que não tem nada a ver com o ser humano, conseguiram chegar nesse mesmo espaço, ou seja, conseguiram encontrar os seres humanos aqui. O que aconteceu daí para frente foi uma coisa bem complicada, tá? Porque os seres humanos eram seres bem dóceis, digamos assim, não tinham nada de briga, de guerra, nem capacidade de luta, então seriam presa fácil para qualquer criatura, qualquer ser que quisesse dominá-los. E na verdade foi isso que aconteceu. O ser humano, mesmo morando na Terra com a sua biologia, não tinha por que morrer, porque não havia, digamos assim, doenças, ou o seu sistema, todo o seu genoma era bastante desenvolvido, que permitia com que vivesse eternamente. Já essas civilizações que passaram a dominar esse planeta, e não só esse planeta, esse universo, eu diria, depois a gente entra em detalhes sobre questões de vida fora do planeta Terra, então eles dominaram os seres humanos. A partir daí, eles viram que essa genética do ser humano era uma genética extremamente desenvolvida e muito útil para eles. Porque embora eles vivessem, sei lá, até 1000 anos, eles já estavam tendo degenerações de tecidos e precisavam realmente fazer alguma coisa pela sua própria sobrevivência. A partir daí começaram a estudar o ser humano, e esse ser humano que eles encontraram aqui, eu vou chamar ele de ser humano original. A gente precisa ter uma denominação só para entender bem em termos de procedência e o que é um, quando eu falar de um e de outro, para a gente saber exatamente o que eu estou falando. Então já estou falando de dois tipos de seres humanos. O ser humano luz, que é esse que veio para esse universo, e o ser humano original, que é esse mesmo, só que daí o que se encontrava aqui na Terra já quando essas outras raças invadiram e tomaram conta deles. Bom, nessas experimentações, eles procuraram tirar tudo que tinha de bom no ser humano e fazer uma nova biologia que eles pudessem usar, que pudessem experimentar e trocar seus próprios tecidos, órgãos, etc. A partir daí, eles, numa primeira instância, fizeram simplesmente uma mistura. Pegaram esse ser humano original e aprisionaram ele num outro avatar biológico que eles criaram, uma outra genética, porque também eram especialistas em genética. Na verdade, todo o universo, se a gente for considerar, eles todos partilham, de certa forma, de uma forma de DNA, ou seja, um meio de codificação da biologia muito parecido em termos funcionais. Então, isso faz com que integrar uma raça com outra não seja tão difícil assim. Obviamente, a gente está falando de alta tecnologia e eu volto àquela questão. Nossa tecnologia tem 200 anos, vamos falar assim, de tecnologia mesmo. E nós estamos falando de raças que já estão aí há milhares de anos. Então, o que aconteceu? Acontece que o ser humano, pelas suas características genéticas, ele tinha uma conexão muito forte com a sua origem. Então foi muito fácil para muitos seres humanos escaparem desse avatar biológico e irem lá para a 5ª dimensão, 6ª dimensão, etc. Só uma questão a respeito de dimensões. A gente está aqui no que eu chamo de 3ª dimensão. E se a gente pensar o que é uma dimensão é um ponto, por exemplo. Não tem comprimento, não tem largura, não tem nada. O que seriam 2 dimensões? Alguma coisa que tem largura e profundidade, ou largura e altura, ou seja, um plano. Não interessa se é um plano horizontal ou vertical, mas um plano tem apenas 2 dimensões. E 3 dimensões seria algo que tem volume. Então tem uma largura, uma altura e uma profundidade. Essa questão de tridimensionalidade é muito considerada, não de tridimensionalidade de cima, de questão de dimensões, é muito considerada hoje na física quântica. Inclusive a teoria das cordas, que é uma teoria que tenta explicar toda a existência do universo, ou todas as relações do universo em termos de equacionar ele, se chama String Theory, que seria a teoria das cordas, que procura inclusive colocar a teoria do Einstein dentro dessa teoria também.
eles brigam muito com essa questão, como é que vão definir isso matematicamente, tá? Mas estavam, a última vez que eu vi, que eu acompanhei isso, estavam já na necessidade de descrever 11 dimensões para poder realmente consolidar a teoria das cordas. 11 dimensões é bem difícil de imaginar. Como eu disse para vocês, terceira dimensão, essa questão a gente vê uma coisa com volume. Quarta dimensão já seria colocar o tempo, por exemplo, nisso. Alguma coisa com volume se desenvolvendo no tempo. E o tempo é um assunto muito importante que a gente vai continuar em seguida hoje também. Então, imaginar uma quinta dimensão, tudo bem, tu até pode imaginar. Então, quinta dimensão, algo está além disso. Ou seja, não tem mais o tempo necessariamente envolvido, ou o tempo faz parte disso, mas já toma uma outra forma, um outro nível energético. Já a partir daí de imaginar a sexta, sétima, oitava, nona, 10ª dimensão, para mim é um exercício bem complicado, e eu não sei se vale a pena a gente entrar nisso. Mas de qualquer maneira a ciência está preocupada com isso e vai continuar usando as multidimensões para tentar descrever o universo. Bom, então esses seres, quando foram misturados geneticamente para criar esse avatar biológico e usar esses humanos originais para experimentação, eles começavam a dominar esse avatar biológico e conseguiam elevar o seu nível de vibração para ir para outra dimensão, para a quinta dimensão, e aí poder ter acesso aos outros universos, universo 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Isso não podia ficar assim, porque eles estavam perdendo o controle sobre esses humanos. Então começaram a misturar a genética de uma forma diferente. Começaram a aumentar o percentual de genética deles e diminuir o percentual de genética humana. Até chegar no ponto de equilíbrio que foi 98% de genética alienígena com 2% de genética humana. Bom, 2% só de genética humana no nosso corpo, no que a gente conhece, parece muito pouco. Mas como eu comentei na semana passada, a diferença de um ser humano e do macaco é de menos de 1%. Muda um pouquinho, dependendo do jeito que se faz as contas, mas é menos de 1%. E já teve um cientista agora revelando que 97%, o número é bem parecido, vejam só, né? Eu falo para vocês 98% contra 2%, e esse cientista diz que 97% da genética humana é alienígena. O que ele quer dizer com isso? Quer dizer que o DNA, isso seria um dos estudiosos do genoma humano, aquele projeto do genoma, que procura descrever pegaram uma pessoa e resolveram mapear todos os genes para definir exatamente como é que cada gene funciona e como é que é toda essa estrutura. Mas o que eles chegaram à conclusão, cientistas, é que 97% do DNA não é daqui, ou seja, não tem a ver com a nossa constituição física e não tem a ver com a nossa forma, e certamente é um DNA externo inclusive ao planeta. Isso não tem nada a ver com um assunto que eu estou colocando para vocês, esse assunto que eu comecei antes, que eu estava descrevendo para vocês, com o que esse cientista falou. Eu nunca vi nenhum fazer referência ao outro, tá? Mas é uma coisa que simplesmente, aquele exercício que eu falo para vocês de fazer sempre, de juntar os pontinhos, mostra para a gente que tem uma conexão entre essas duas coisas. Mas então, o 97% do DNA humano hoje é considerado junk DNA, que é DNA lixo, ou seja, um DNA que não tem função nenhuma. Porque nesse mapeamento que fizeram de toda a genética humana, chegaram à conclusão que 22 genes já definem o ser humano. Não precisa todos os outros genes que existem em cada célula nossa. Inclusive, eles achavam que iam chegar a 100 mil quantidade de genes e ficaram bem decepcionados de saber que nós, essa criatura tão maravilhosa que domina esse planeta, na verdade temos menos genes que nos definem do que uma planta. Tem plantas, tem seres vegetais que possuem mais de 40 mil genes e nós só precisamos de 22 para nos definir. É claro que eles dizem que o gene humano é um pouquinho diferente porque ele processa outras proteínas, então consegue transformar esses genes em mais funcionalidades. Bom, o que aconteceu a partir daí? Agora nós entramos mais ou menos num ponto que a gente parou na semana passada, e eu vou largar um minutinho aqui para vocês o nosso espaço comercial, já vou retomar em seguida, vou dar uma verificada aqui na nossa comunicação, também para ver se tem alguma pergunta para responder, e voltamos em seguida. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então está na hora de mudar. Deficiência não é doença, e essas dicas são para você.
Risque do seu vocabulário palavras como surdo-mudo, surdinho ou mudinho. Use a palavra surdo para se referir a pessoas que não ouvem. Se o surdo estiver acompanhado de um intérprete, fale sempre para ele e não ao intérprete. O surdo pode se comunicar por meio da linguagem de sinais, pela escrita ou pela linguagem labial. Neste caso, fique de frente para ele e pausadamente. Eventos de órgãos públicos, os surdos têm direito à presença de um intérprete. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Uma campanha da Câmara dos Deputados. Bred Capas, capas e adereços para celulares, assistência técnica com garantia total. Personalize o seu celular. A Bred Capas tem a maior variedade em capas para todos os gostos e estilos. Bred Capas, Presidente Vargas, em frente ao Banrisul, bem no centro da cidade. Eu disse Bred Capas. Fundasul, Fundação de Ensino Superior da região Centro-Sul. Há 47 anos formando líderes. Aulas 100% presenciais com professores altamente qualificados. Formação de qualidade que impulsiona o profissional no mercado de trabalho. Laboratórios equipados para a aplicação de conhecimentos em aulas práticas. Fundasul, campus na Avenida Cônigo Walter 151, na Varginha, próxima à ponte. Fone 3671-1855. Acesse o nosso site fundasul.br. Funerária Vila Jardim, a funerária do Samuel. Atende Camaquã e demais municípios das regiões Sul e Centro-Sul. Capelas localizadas na Rua 7 de Setembro, esquina Zeca Neto, no centro de Camaquã. Serviços parcelados de acordo com a necessidade dos familiares. Funerária Vila Jardim, direção Samuel Kolesny. Eleito empresário destaque do ano com o prêmio Top Evidência 2019. Fone área 51-999-84-1159. Claro Camaquã, a sua loja Claro da cidade. Aparelhos telefônicos, chips e assistência técnica com peças originais de fábrica com garantia total. Loja Claro Camaquã, Rua Zeca Neto 777 no centro, em frente à Praça Donário Lopes. Fones 99763-6949 e 99336-8811. Claro, você merece o novo. Moda Homem, trajes sociais, calças, camisas, gravatas, jaquetas, blusões e calçados sociais. Sapatos que irão embelezar os seus pés. Vista-se com elegância. Moda Homem, a moda passa, o estilo permanece. Rua Olavo Moraes, na subida bem no centro da cidade. Moda Homem. Bem, pessoal, estamos voltando com o programa. Alano Stolf aqui com vocês. Nosso programa da quarta-feira, dando continuidade ao programa da semana passada. Antes que o tempo comece a ficar curto, eu vou entrar nas questões críticas que a gente abordou bem rapidamente durante o último programa. Como eu falei para vocês, esses seres humanos que habitavam então esse planeta foram dominados por outros seres que queriam aproveitar essa genética, toda a tecnologia humana de genética para melhorar suas próprias raças. A partir daí foi só a experimentação que a gente viu, vários processos cruéis, digamos assim, em relação a isso. E o que aconteceu foi que esses humanos que conseguiram escapar daqui, obviamente, continuaram em contato com os outros, dos outros planos mais acima, dos outros universos, até o universo 8. E mesmo sendo seres totalmente pacíficos e amorosos, obviamente não iam deixar os seus irmãos aqui abandonados. E isso é uma questão muito interessante a gente ver, porque eu sou pai, sou uma pessoa muito tranquila, muito amável talvez, mas não posso ver ninguém chegar perto ou pensar em maltratar um filho meu. Então, isso é uma coisa bem natural de a gente ver, que a gente muda a nossa aparente natureza quando a gente precisa defender outras pessoas. Então o que aconteceu foi que esses humanos, obviamente, não aceitaram, digamos assim, essa dominação e teriam que fazer alguma coisa. Mas essa luta, digamos assim, não é uma luta corporal, digamos assim, não é uma luta bélica a princípio, porque com toda essa capacidade, toda essa tecnologia, obviamente, conhecendo o potencial principalmente do ser humano,
o jeito é ajudar o ser humano de forma que ele possa fazer sozinho a sua própria revolução e a sua própria liberdade, conquistar a sua própria liberdade. Então o que eles fizeram? Foram estudando mecanismos de como passar a informação, como fazer contato com esse ser humano para que ele pudesse ser resgatado ou que ele pudesse ser autor do seu próprio resgate. Então vocês vão identificar isso em muitas coisas, até passagens bíblicas, de informações que podem levar a isso. Falando em Bíblia, eu não sou uma pessoa religiosa, mas respeito muito a Bíblia, acho muita coisa interessante. E até eu diria assim, que o meu herói nessa, digamos assim, de referência, tá, é Jesus Cristo, porque eu acho que ele realmente era o cara. Ele sabia o que estava fazendo, comprou uma briga feia aqui, porque ele não estava lutando só com forças externas, mas estava lutando principalmente com fazer com que o ser humano se convencesse de quão bom ele é e a que ponto ele pode chegar. Então o que aconteceu? Digamos assim, as raças se desenvolveram e começaram a ser tratadas por essas criaturas, digamos assim, como um patrimônio deles. Então experimentavam à vontade e faziam o que queriam para chegar aos seus objetivos. Os seres humanos que desenvolveram aqui eram praticamente como primatas a partir dessa tecnologia deles. E com isso foi fácil mexer na questão cultural deles. Colocar comportamentos, tendências, etc., comportamentais, que fossem de acordo com o que eles queriam. E eu também, esse assunto às vezes é tão longo que às vezes eu nem sei o que é mais importante passar de informação para vocês, mas essa questão genética que eu falei é fundamental. Mas a partir daí, a partir do momento que tu tem essas criaturas sob teu domínio, sob teu controle genético, e consegue fazer toda a experimentação que tu quer, o que mais que tu pode tirar deles? Bom, aí tem uma outra coisa chamada energia eletrofísica, que é, digamos assim, uma fonte de alimentação para essas criaturas. Do que elas sobrevivem, do que elas querem, por que geram tanto conflito no mundo. Eu gosto de fazer uma analogia. Esses seres seriam como seres friolentos. E qualquer conflito do ser humano, qualquer briga, qualquer discussão, gera um calor. E é esse calor que eles gostam, é esse calor que eles sugam, é essa energia que faz bem para eles. Então isso vem de encontro a nossas crenças mais profundas de que realmente uma vida saudável, uma vida sem briga, uma vida sem conflito. E a gente vendo o que está por trás disso, o que o conflito teria a ver e qual é que seria a função dele, é exatamente isso. É alimentar essas criaturas. Então, o que aconteceu? Esses seres humanos tentaram resgatar os seres humanos que aqui estavam. E desde a nossa existência aqui, eles tentaram colocar mecanismo de fazer acesso a essas pessoas. Como que faziam isso? Enviando outros seres, que eles criaram mecanismos para poder fazer isso, para que entrassem em contato com essa civilização e pudessem, obviamente, orientá-los na melhor forma possível para fazer essa evolução, digamos assim. E o que a gente fala de evolução espiritual, na verdade, é tudo que a gente precisa. Porque no momento que o ser humano for evoluído o suficiente, ele não vai ter mais razão por que brigar, ele não vai ter mais razão para combater por nada, porque vai ser da natureza dele. E também vai ter a liberdade de ficar aqui nessa terceira dimensão, como a gente falou, ou ir para outras dimensões acima disso. Então, o que aconteceu foi que no ano de 2024, e já vou explicar por que 2024, afinal nós estamos em 2019, aconteceu um grande conflito. Na tentativa de tirar efetivamente uma grande quantidade de seres humanos aqui desse planeta para ir para os planos superiores, que seria talvez céu para quem tem uma visão religiosa, essas raças não aceitaram isso. E aí houve um conflito bélico, efetivamente, conflito de grandiosas proporções, tá? Coisa que afetou o sistema solar inteiro, inclusive o Sol. E a gente já sabe que o Sol tem uma série de defeitos, né, uma série de problemas, e os cientistas estão toda hora aí falando sobre a gente, sobre as explosões no Sol, que estão desestabilizando o campo magnético da Terra, etc. e tal. Então, uma das consequências foi exatamente essa. Então, tem muita coisa que a gente pode conectar entre o que a ciência está dizendo e esses conhecimentos que eu estou passando para vocês. E eu também pretendo, no final, até dar uma fonte disso para vocês vocês tenham toda a liberdade de ir atrás e mergulhar mais fundo e beber na fonte, como o pessoal gosta de dizer. Mas o que aconteceu? O que essas criaturas fizeram para evitar essa libertação dos seres humanos aqui? Tiveram que praticamente parar o tempo.
E aí eu vou responder para o Paulo Edu, que ele achou muito curioso essa questão de como é que funciona essa questão de tempo. Na verdade, tempo é uma criação que foi feita dentro desse universo, porque tempo absolutamente em universos superiores não existe. O que existe é um presente contínuo, não existe passado nem futuro, é simplesmente um presente, algo que está acontecendo e pronto. O que é, então, o tempo, o passado? Porque nós não podemos falar em vida, não podemos falar em nada sem tempo, a gente não precisa saber agora, o programa vai terminar daqui a pouco, o programa começa a tal hora, amanhã tem que fazer isso, tem que acordar a tal hora. Então a gente vive em função do tempo. É muito difícil a gente querer dizer que tempo não existe, ou que de certa forma absoluta ele não existe. Mas quem tomou o controle desse universo há muito tempo atrás, muito tempo, aí vem o tempo de novo, simplesmente criou cartografias planetárias e é onde entram essas linhas de tempo. Então existe uma linha de tempo, a primeira delas criada foi a linha Naum, que é uma linha de tempo específica do sistema solar, do nosso sistema aqui, Sol e outros planetas. Depois essa cartografia se estendeu para a cartografia Anã, que seria de todo o universo 1, aí não só o nosso sistema solar, outras galáxias e tudo mais. E na verdade cada planeta tem sua temporalidade, digamos assim, específica. E quando houve esse bloqueio de uma linha que se chamava Alpha 2, era uma linha de tempo que era a linha referente ao planeta Terra, essa linha foi interrompida e criou-se a Alpha 3. Essa Alpha 3 foi, na verdade, uma volta para o passado, como a gente conhece, e passou, a partir daí, esse pessoal a tentar mudar a consequência do que seria 2024 para eles, que não estava sendo nada bom. Estavam realmente perdendo toda a colônia de humanos, e isso seria uma coisa muito desagradável. Então, o que aconteceram? Tentaram refazer toda a sequência temporal e voltar nesse tempo. Isso já aconteceu milhares de vezes. Inclusive, não sei se eu já falei para você sobre o efeito Mandela. É uma coisa que eu associo, isso não é de nenhuma informação fora daqui. Eu faço essa conexão do efeito Mandela, por exemplo, com essas questões temporais. Porque o que é o efeito Mandela? Se você pegar uma informação boba hoje, por exemplo, até aquele símbolo da Volkswagen, que é um V em cima de um dobre V. Eu me lembro disso de muito tempo atrás, o V é emendado com dobre V. Mas se você vai ver hoje, ele não é. Ele é assim, tem um V e está separado do dobre V de baixo. Tá, mas onde é que eu quero chegar com isso? Uma outra coisa, vocês lembram muito bem de historinhas em quadrinho e daquela história da Branca de Neve e os 7 Anões. Que a bruxa chegava na frente do espelho e o que é que ela dizia mesmo? Lembra, Flávio? Espelho meu? Exatamente, ó. O Flávio acabou de dizer aqui, ó. Espelho meu, existe alguém mais belo do que eu? Se não me engano era isso que a bruxa dizia. Mas eu vou te dizer, Flávio, que essa frase não existe. Tu pode pegar um videocassete daquele filme da Disney, se não me engano, 1937, desenterra esse videocassete, ou essa fita, coloca lá, vai passar, e não tem essa frase. A frase não é assim, é espelho mágico. Ela diz espelho mágico, existe alguém mais belo, etc e tal. Mas não tem espelho meu. Mas espere um pouquinho, mas isso aí não faz sentido, porque eu tenho certeza, eu ouvi, eu tenho essa frase na minha cabeça, vocês todos devem ter ouvido isso. Então por que essa frase não existe mais? E não existe que ela mudou, não mudou, ela sempre foi assim. Como eu já falei também outro dia, sobre aquela questão aquele robô C3PO da Star Wars, da Guerra nas Estrelas. Eu me lembro dele totalmente dourado, mas se você vai ver o filme hoje, ele tem a perna direita, do joelho para baixo é prateada. Mas eu tenho certeza que era todo dourado. Se vocês tentarem pensar agora e rememorar isso, vão ver que ele era 100% dourado, não tinha uma perna prateada. Mas aí eu pensei, eu tenho lá na prateleira tenho no meu computador, no HD, na prateleira de um armário, eu tenho esse filme da Guerra nas Estrelas, vou pegar e vou passar ele. Vai passar e ele vai estar com a perna prateada. Ou seja, ele sempre foi prateado. Mas como é que a gente vê isso diferente? Para mim, e eu estou dizendo que eu estou fazendo essa conexão da minha cabeça, não é de nenhuma leitura, porque esse tópico que eu tenho que falar para vocês não vão ver em muitos lugares. Então o que acontece? Quando tu volta no tempo, e se a gente tinha um planeta aqui, que houve uma batalha e esse planeta foi semi-destruído, quando tu volta no tempo, não é simplesmente aquela coisa mágica como a gente vê em filme, volta tudo. Não. Tudo tem que ser reconstruído, na verdade, quando tu volta no tempo. Porque tu não pode pegar uma coisa que foi efetivamente destruída no momento e querer voltar atrás e ela não vai ser mais aquela coisa destruída. Não, ela tem que ser reconstruída. E aí, obviamente, não vou entrar em detalhes de tecnologia, porque isso a gente vai levar vários programas em relação a isso. Mas o que eu vejo? Quando tu reseta o tempo, que eu disse para vocês, esse reset foi dado já 9.500 vezes. A última vez foi
2012. Vocês lembram quando estavam falando que o mundo ia acabar em 2012? Todo mundo estava apavorado. Depois veio aquela história do planeta Nibiru aí perto, que ia bater na Terra, etc e tal, que era o fim do mundo, que o calendário maia dizia que o mundo ia acabar em 2012. Não é tudo bobagem, tá? Porque realmente muitas informações, quando são dessa amplitude, elas têm algum sentido importante e o difícil é descobrir o que isso quer dizer. Mas então em 2012 foi o último reset de tempo que foi dado por esse pessoal. O que acontece é que quando começa a resetar uma linha de tempo tantas vezes, ela começa a ficar instável. E aí começa a ter tudo que é tipo de distorção e a gente começa a ver todas essas coisas que estão acontecendo hoje. Instabilidade de clima, terremotos, etc e tal. Aquilo que aconteceu em Fukushima, uma hora dessa eu falo com você sobre isso, que morreu 18 mil pessoas no Japão. Aquela tsunami que invadiu aquela área onde existia aquela usina atômica. E muito estranho é que a usina atômica, para ela se manter estável, o mais importante é o resfriamento. E o que aconteceu é que não funcionou porque faltou energia elétrica. Então por isso que acabou explodindo o reator. Mas, se você pensar, a primeira coisa que aconteceu com a tsunami foi jogar água em cima de onde estavam os geradores de energia. Então, quer dizer, acabaram com os geradores de energia, não tinha mais como gerar energia, não tinha mais como bombear água, não teve como refrigerar os reatores e eles explodiram. Mas, eu falo para você outra hora sobre os detalhes do que significa isso nesse contexto todo e aquela usina, o que era aquele ponto, na verdade, em referência no planeta. Bom, então, Paulo Edu, até especificamente para ti, da questão do tempo que eu estava falando, essas linhas de tempo são linhas manipuladas. A gente tem essa vivência porque a gente se desenvolveu, digamos assim, nesse conceito temporal. E uma coisa muito interessante é falar sobre a temporalidade, tá? Porque quando eu falo que existe um presente contínuo, simplesmente significa que lá o tempo não existe. E se alguém tem conhecimento sobre a teoria de Einstein, por exemplo, da relatividade, vocês vão ver que o Einstein torna o tempo assim uma massinha de modelar, tá? Porque se alguém viu aquele filme Interestelar, por exemplo, o cara viaja numa nave, aí ele vai no planeta, chega perto de uma singularidade, que seria um buraco negro, e aí o tempo passa extremamente mais rápido nesse momento. E é muito interessante no filme que quando ele volta para a Terra, ele saiu daqui com a criança, com a filha que tinha, sei lá, era adolescente, e quando ele voltou, ele tinha em torno de 40 anos e a filha dele já estava com 87 anos, se não me engano, algo assim. Já tinha envelhecido. Então, quer dizer, o tempo é tão flexível desse jeito. Na verdade, isso é bem... não é tão complicado assim, tá? Mas porque entra também a questão de gravidade e tudo mais, porque aquela questão de alguém que viaja na velocidade da luz, quando volta, o tempo para ela passou muito devagar. Então existe a dilatação, a contração do tempo e do espaço. Se vocês já viram falar também em viagem estelar e como é que isso se processa, como é que alguém pode fazer uma viagem para fora do sistema solar se a velocidade da luz, que jamais uma nave teoricamente vai alcançar, ia levar milhares e milhares de anos até para sair daqui do nosso sistema solar e para entrar em outra galáxia. Então existe o que chamam buracos de minhoca, que os cientistas já falam, que é a curvatura do espaço. Ou seja, o espaço não seria uma coisa com a dimensionalidade que a gente conhece. A gente podia imaginar ele como uma folha, desenha 2 pontos nas extremidades dessa folha e simplesmente tu vira a folha e faz uma ponta encostar na outra. Então tu passa de uma folha para outra, ou seja, de um ponto no espaço para um outro ponto no espaço, milhares e milhares de anos-luz, em questão de segundos. Então, quer dizer, toda essa questão de espaço e tempo, a própria ciência nossa já descreve isso como uma coisa bastante manipulável, digamos assim. E é por isso que eu digo que essa questão dessas raças que fazem exatamente isso, é manipular a questão de tempo. E o que queriam com isso? Retardar essa saída desses seres humanos. O que um ser humano precisa para sair da Terra? Na verdade, isso entra agora num conceito que eu posso associar a vocês com um conceito religioso, que seria o seguinte: o que dizem pra gente, o que eu aprendi na minha vida inteira, dizer, olha, as pessoas boas vão pro céu, as más vão pro inferno. O que é o céu, o que é o inferno? Se Deus criou tudo isso, não deveria nem sequer existir o inferno. Ou ele deveria ter sido já eliminado há muito tempo atrás. Mas isso volta à questão do livre-arbítrio das pessoas. Elas podem fazer o que bem entender, então as consequências de tudo que ela fizer vão ser consequências próprias e elas que decidem. Então, para tu morrer, muita gente diz assim, não, eu passo pecando a vida inteira, quando chega lá, tá no leito de morte, vai o padre, ela se arrepende, aí tá tudo feito, tá bem, passou bem, digamos assim, foi pro céu. Isso não faz o mínimo sentido para mim, porque
até colocando nesse conceito que eu coloquei para vocês, para tu ir, digamos assim, chegar num ponto de poder sair dessa dimensão aqui para uma dimensão melhor, que seria eventualmente o céu nessa ponderação, tu tem que aumentar a tua vibração. E o que faz aumentar a vibração? É justamente atitudes positivas, atitudes que envolvem amor, que envolvem compreensão, que envolve carinho, todas as coisas boas, aquela coisa que incomoda a gente, aquela coisa de ódio, de briga, etc e tal, isso aí estando fora, a pessoa vai necessariamente ter uma vibração melhor. Então, quando tu atinge uma vibração bastante alta, aí tu tá pronto. O que significa estar pronto? Se porventura morrer, o corpo morrer, o espírito já vai estar preparado, vai poder ir para outra dimensão sem problema nenhum. Então, o que se tentou fazer nessa vida inteira foi justamente que os humanos entendessem isso. E um desses seres humanos luz é Jesus Cristo, porque ele tentou explicar para as pessoas. Só que o que acontece? Na época que ele veio aqui, 2000 anos atrás, que linguagem tu podia usar para as pessoas? Tudo isso que eu disse para vocês, hoje é muito difícil muita gente aceitar ou assimilar isso como sendo uma possível verdade, no princípio um ponto de ponderação. Então é muito complicado tu dizer isso há milhares de anos atrás. E uma coisa importante dizer sobre isso também, todas as religiões, qualquer uma delas, pode ter certeza que eles sabem dessa informação toda que eu estou colocando hoje. Ah, mas se eles sabem, por que essa informação não foi divulgada? Imagina 2.000 anos, 1.000 anos, 3.000 anos de doutrinação dentro de uma determinada linha. A partir do momento que eles revelam isso e descobrem realmente o que está por trás, e isso eu não saberia dizer exatamente quando é que aconteceu, mas eu acredito que alguns séculos aí, talvez 1.000 anos para trás, como é que tu vai mudar toda uma linha de ensinamento e apresentar uma outra visão sobre isso? Ninguém teria coragem, acredito, de fazer isso. Mas, se a gente pensar sobre esse ponto de vista do que eu estou colocando para vocês, fica bastante fácil de entender muitos mecanismos que acontecem hoje. Agora, uma coisa muito importante também que seja dito, e justamente eu acho que esse assunto todo ele só fica completo quando a gente consegue ilustrar e colocar várias posições assim que tem a ver com a nossa realidade, precisa de algumas informações a mais. Essas raças que faziam isso com os seres humanos, em primeiro lugar, não é uma raça só. Tá? E eles também têm suas brigas, também têm seus desentendimentos. E é só por isso que se alguém quisesse fazer a pergunta e dizer assim, olha, por que se é assim, alguém que está dominando os seres humanos, por que então não é uma coisa mais padrãozinha assim, como tem na China, né? Todo mundo obedece assim, assim, assado. Porque existe conflito de interesse, exatamente isso, não é uma raça só, é muita gente fazendo isso. E quando eu começo a falar nesse assunto, sempre cai aquela coisa desconfortável, e muitos amigos meus já devem estar pensando assim, pô, mas esse cara está falando em extraterrestre. Sim, estou falando em extraterrestre. Desde o começo do assunto era extraterrestre que eu estava falando. Mas o que isso não é bobagem, isso não é, já não dizem para nós que isso é tudo teoria de conspiração, coisa parecida? Eu volto a dizer, eu não falo em teoria de conspiração, eu falo em prática de conspiração. E se vocês pegarem várias informações oficiais, de governos oficiais, inclusive da semana passada, a Marinha Americana confirmou que os vídeos que foram feitos de OVNIs eram reais. Não foi montagem, não foi nada. Essa informação já veio a público. E eu coloquei também na minha página, hoje, publiquei para vocês, uma imagem, na verdade um vídeo, tá, que foi distribuído pelo National Geographic. Está na página National Geographic, você pode ver isso, não tem link no meu Facebook, que o pessoal filmou na China e aparece em cima das nuvens uma cidade. Sem contornos muito definidos, uma imagem assim, parece até um holograma gigante. Muita gente, inclusive, dizia que esse teria sido feito pelo sistema do Blue Beam, aquele mesmo que eu comentei com vocês, que possivelmente foi usado na questão das torres gêmeas, tá? Mas o National Geographic fala que aquilo é o tal do Fata Morgana. Fata Morgana é aquele efeito que quando a gente viaja aí no asfalto, no calor, no verão, a gente vê aquela coisa em cima do asfalto, assim, que não dá para ver nem direito que carro vem lá do outro lado, porque fica uma densidade assim meio alta e dá muita refração de luz e fica aquela coisa boiando, aquela coisa, às vezes parece até que tem água no asfalto, né? Explicar esse efeito lá em cima nas nuvens como Fata Morgana, eu acho que é uma certa forçação de barra. Mas onde é que eu conecto isso com o assunto de hoje? Nessa questão que foi feita com esse reverso de tempo e parar lá em 2024, voltar para trás e refazer as coisas, o que foi feito é que esses humanos tinham que ter um local onde eles iam ser, digamos assim, aprisionados. Mas nós estamos falando de dimensões diferentes, não é essa terceira dimensão normal aqui.
E uma das coisas foi criar realmente na volta da Terra uma espécie de uma casca que seria habitado inclusive por esses seres. Mas esses seres, como não têm a mesma densidade da gente, a gente não consegue vê-los. E eu acredito também, essa é informação que eu estou colocando, que essa imagem que a gente consegue ver ali da China, que não foi só naquele local, ali é uma delas, vocês podem procurar no YouTube e vão ver essa informação em muitos outros locais. Aquilo ali, para mim, foi por alguma razão que apareceu essa, que se chama cidade cibernética, tá? Que é essa cidade, digamos assim, essa área que está na volta da Terra, onde vivem esses humanos originais que ainda são cativos e ainda estão nesses processos de inda e vinda aqui do nosso sistema todo. Bem, nós estamos chegando agora a 21 horas e 6 minutos. Não sei se ainda temos tempo, Flávio, para o nosso programa, já estamos estourando. Pelo sorriso, nós estamos já invadindo a área, invadindo a zona 51 aqui da rádio. Então, mas, como sempre, eu tenho aqui muitas e muitas informações mais que eu gostaria de compartilhar com vocês. Mas seria bom que, eventualmente, vocês fizessem alguma pergunta a respeito de alguma coisa específica que gostariam de saber, porque esse assunto é muito vasto. Eu pretendo abordar, eventualmente, em outros programas, um pouco mais sobre isso, voltar a falar sobre esse assunto, mas quero deixar para vocês a reflexão a respeito disso, para procurar entender, dentro da nossa realidade, onde é que isso se encaixa. E pensem também, quando a gente vai no cinema e vê um filme do Superman, do Thor, do Yoda, aquele baixinho lá da Guerra nas Estrelas, Optimus Prime aí, que o meu filho adora, o Spock da Jornada nas Estrelas, né? O Groot, que era aquela árvore, parece uma árvore aí dos Defensores da Galáxia, coisa parecida. A gente vê esses filmes com a maior naturalidade. A gente vê o Superman ali, o Thor principalmente, e são todos seres alienígenas, né? E isso a gente aceita muito bem, sem nenhum problema. E o próprio presidente Obama já falou numa entrevista, vou dizer com todas as letras, ele disse assim: os extraterrestres exercem o controle muito forte sobre nós. Ele disse isso. Eu tenho essa entrevista e vou oportunamente mostrar para vocês. Claro que foi numa entrevista, num programa que o pessoal estava levando meio na brincadeira, mas ele como presidente não ia dançar uma mentira desse tamanho. Ele sabe exatamente disso e disse isso de uma forma de brincadeira, mas efetivamente falou a verdade. Então eu queria já aproveitar agora, já que nosso tempo está esgotado, e colocar só uma ponderação para vocês a respeito disso, para a gente poder pelo menos concluir com algum pensamento mais até positivo em relação a isso. A consciência de querer saber começa quando a pessoa presta atenção ao que vê, ao que escuta, e vê coincidindo ou não com a realidade exposta diante dos seus olhos. Isso é exatamente o que eu estou tentando fazer para vocês. Estou tentando passar a informação para que vocês ponderem sobre ela e comparem com o que vocês estão vendo. Isso faz sentido? Isso tem alguma lógica? E quando a pessoa faz isso, ela conscientemente pode optar por continuar ignorando o que ela analisou ou tomar uma atitude em relação a isso. Vocês podem simplesmente dizer agora, isso tudo que eu ouvi é bobagem, não quero mais falar nesse assunto. Ou vocês podem pensar sobre isso, tentar explorar um pouquinho mais, já vou passar a referência, tá, de onde é que vocês podem procurar mais informações. Ambas as decisões modificarão completamente o seu nível de consciência, porque realmente quando a gente passa a ver outras coisas, a ponderar sobre outras coisas, a nossa consciência muda completamente. Isso todas as pessoas que já mudaram de religião, eventualmente, sabem bem disso. A pessoa sabe que está enganando a si mesma ou sendo honesta consigo mesma. Do que ela vai reconhecer nessa situação dependerá a decisão que vai tomar para com o seu próprio destino. Essas coisas são muito impactantes, digamos assim, ponderar sobre isso nessa perspectiva. Então eu colocaria para vocês, querem ver um site onde vocês vão ter essa informação, mas eu já vou fazer um alerta, tá? Eu, quando entrei nesse site a primeira vez, isso faz uns 3, 4 anos, eu li aquela notícia atual, a informação que estava ali, e disse, não, isso aqui não é para mim, isso aqui é ficção científica, e vazei. Muito tempo depois, eu retomei esse assunto, comecei a ponderar sobre isso e fiz o que deveria ter feito desde o começo. Que aí, lá no começo da informação, essas informações começaram a aparecer em 2011, e aí indo ler os posts ali na sequência. Aí você vai chegar a uma informação de um nível gradual e muito mais fácil de entender e muito mais fácil de conectar com as coisas. Porque se entrar lá direto, vai ser realmente difícil. Então o site seria www.marielalero.com. Lá, como eu disse, procurem ir nos posts anteriores, procurem localizar ali a informação mais original lá de 2011
e começar a ler na sequência. Se alguém quiser isso, pode me perguntar aí no Facebook, eu passo o link. E agora agradeço para vocês, o chefe da área 51 já está me pedindo para que as armas já estão apontadas para cá. Então, muito obrigado pela audiência de todos vocês. E fique à vontade para sugerir coisas para o próximo post, próximo programa, que eu vou colocar assuntos aí em pauta pelo Facebook. E muito obrigado pela presença de todos. Agora são 21 horas e 10 minutos, Alano Stolf aqui com vocês, encerrando o programa comentando Além dos Fatos pela Rádio Cidade de Camaquã. Boa noite, pessoal. Agora em Camaquã, Lúcia Atelier, corte e recorte, reformas, reparos e ajustes, confecções de cortinas, capas para acolchoados, almofadas, edredons